Seguimos aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria y con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños, conversando en este momento con Pedro Batista desde Brasil y compartiendo la conversación con nosotros el hermano Aristóteles Ponserrate. Don Ponserrate, interesante el diálogo aquí con Pedro Batista para escuchar qué está pasando hoy en Brasil. Adelante, Ponserrate. Bueno, no me escucha, Ponserrate. Sí, Pedro, excelente. Sí, te Pedro, escucho. en estos días, adelante, Ponserrate. Sí, excelente, Pedro. Pero hay una percepción de que los sectores oligárquicos alrededor de Bolsonaro, la Iglesia, los Estados Unidos, tienen planes para impedir que Lula, que se pretende que saque alrededor de un 55, un 56% en la primera vuelta, dado las últimas encuestas que han habido, que están preparando detalles para impedir el acceso del PT de nuevo al poder. Los movimientos sociales, ¿cómo han respondido a este movimiento de la oligarquía brasileña? Companheiro, nosso grande problema de las forças populares em Brasil é que não tem a compreensão de la necessidade de ocupar as calles, de estar organizado e construir a força necessária para impedir um retrocesso acá no Brasil. Mira, em 1964, quando ocorreu o golpe acá no Brasil, as forças populares abravam que não tinha golpe, porque o governo de Juan Goulart tinha apoio do povo, as massas estavam mobilizadas em las calles, e os militares e as forças oligárquicas faziam as mobilizações, pero as forças de esquerda creiam que não tinha golpe. Hoje, nós outros acá, de maneira quase unânime, vimos e acompanhamos as ameaças constantes das oligarquias, de los militares, e sabemos que a palavra de los yankees, elas são o oposto do que eles dizem. Se eles dizem acá que respeitam a democracia, nós outros sabemos que eles nunca respeitam a democracia, principalmente em los sítios onde eles consideram su quintal, su pátio traseiro, como acá em Nuestra América. Então, as forças populares hoje não estão mobilizadas, não estão construindo a mobilização, a unidade, a disposição de ir às calles. Ano passado, nós outros realizamos 3 ou 4 grandes manifestações para sacar o Bolsonaro, porque não faltam crimes. Se fosse um período normal, se o Estado brasileiro estivesse sua legalidade funcionando normalmente, o Bolsonaro não seria mais presidente. O Bolsonaro estaria, esta hora, encarcerado diante de tantos crimes que ele praticou na presidência da República do Brasil. E nós outros, de las forças populares, não conseguimos fazer a unidade. Hoje, as principais forças do movimento popular estão completamente voltados a ser a campanha eleitoral para eleger Lula. Sim, mas não estão preparados para ocupar as calles. Não estão preparados de forma orgânica e unitária para ser o enfrentamento. É um momento muito difícil. É preciso hoje que o presidente Lula, nosso candidato, que certamente temos a tarefa de assegurar sua vitória na primeira volta, haga o chamamento para ocuparmos as calles. Nós outros temos que ocupar as calles em Brasil, junto com a campanha eleitoral e contra o Bolsonaro, e contra os crimes de Bolsonaro, contra as ameaças do golpe,
porque em 64 a conversa era subterrânea, era por baixo, escondida, clandestina. Hoje não. As forças da oligarquia, a extrema-direita, hace públicamente que dará o golpe. E nós outros não hacemos nada. Então, o presidente Lula tem a grande tarefa de construir a unidade, não somente pela vitória eleitoral na primeira volta, para volver à presidência e retomar a construção da democracia, da dignidade e da soberania no Brasil. Mas, muito mais, o presidente Lula tem que fazer o chamamento pela unidade em las calles, em las lutas de las massas, porque solamente o povo em la calle que pode fazer evitar o pior. Não há outro caminho. A situação no Brasil está muito delicada. Estima-se que as Forças Armadas, os setores religiosos, as oligarquias econômicas, os paramilitares, os narcotraficantes, todos esses estão organizados junto com o fascismo de Bolsonaro. E nós outros estamos solamente atuando e pedindo voto para vencer as eleições, sem ocupar as calles, sem fazer a luta em las calles, sem mostrar efetivamente nossa força. Eu costumo falar que solamente há três fatores para vencer e assegurar o poder: o povo na calle, as armas e o poder econômico. Nós outros não temos poder econômico, nós outros não estamos em la calle e nós outros não temos as armas. Então, é preciso, neste curto período, pequeno período, hasta as eleições, daqui 7 de setembro, hará 200 anos de la independência no Brasil. E o Bolsonaro está chamando uma grande manifestação e ele já mostrou que eles são pequenos, são 15%, 10% da população, mas para um país com 220 milhões de habitantes, 10% são 20 milhões. Ele não coloca 20 milhões de pessoas nas calles, mas ele tem colocado mais do que nós outros. Nós outros não estamos ocupando as calles. As calles é nossa. E nós outros temos que ir e enfrentar e nas calles derrotar o Bolsonaro para assegurar as eleições, a tomada de possessão do presidente Lula e a garantia do governo. A luta será muito larga, a luta não terminará nas eleições deste ano. E somente o povo nas calles possibilitará essa vitória. Pedro, nós outros não estamos construindo essa ação. Há um grande equívoco das forças populares que estão priorizando totalmente as eleições. Pedro, y espero que Ponserrat te puedan hacer otra pregunta, además de la que voy a hacer. En estos días vi una declaración del presidente Lula diciendo que la pobreza hoy en Brasil es mayor que la que había al momento de él asumir el poder en la primera ocasión. Y uno dice, pero bueno, si un gobierno, el de Lula, el dominicano, el cubano, el venezolano, sacó a tantos millones de personas de la pobreza y con un simple cambio de gobierno la pobreza vuelve a crecer, entonces no sacaron a la gente de la pobreza, es que le situaron un salario y ya eso era sacarlo de la pobreza, y entonces luego le quitan el salario y vuelve a ser pobre, porque sacar a la gente de la pobreza es darle posibilidades de educación, prepararlo, es darle una base económica que pueda realmente salir de un estado de pobreza, pero con salario de miseria nadie puede asegurar de que sacó a una familia o a una persona de la pobreza. Entonces ese es un elemento que a mí me llama mucho la atención porque pasa con frecuencia con todos los gobiernos de la República Dominicana que se llenan la boca de decir que sacaron 1 millón de personas de la pobreza. En el caso de Lula se habló de decenas de millones de personas que fueron sacadas de la pobreza. 40 millones. Ahora, 6 años después, los 2 del golpe contra Dilma, los 4 de Bolsonaro ahora, yo estimo que unos 6, 7 años. Lula dice que hay más pobres
hay más pobreza que cuando él tomó el poder en la primera ocasión. Ponserrate, si tiene alguna inquietud sobre ese tema, se la plantea a Pedro para que la responda de manera conjunta o global. No la tiene. Adelante, Pedro. Mira, compañeros. Sí, hay un factor. Sí, tengo, adelante. Hay un factor importante que es era un candidato de la derecha, me parece que de apellido Almin. Pedro, me corrige si no lo pronuncio bien. Alckmin. Alckmin. Hay posibilidades de acuerdo con ese candidato de la derecha porque hubo una escaramuza en ese sentido de que pudiera haber un acuerdo, un proceso de acuerdo entre el PT y ese candidato. ¿Existe todavía esa posibilidad? Mira, companheiros, primeiro eu hablarei a Ponserrar. Alckmin hoje é candidato a vice-presidente com Lula presidente. Os dois estão juntos. Já efetivou a unidade do candidato da direita, Geraldo Alckmin, como vice-presidente de Lula, candidato a presidente. Essa unidade já foi feita e legalizada efetivamente. A segunda questão, que é a primeira, que é Alfonso, camaradas, companheiros, esta é a grande questão que eu abro muito aqui. As reformas estruturais, como a reforma agrária, que garantiria a produção de alimentos, garantir efetivamente a fixação do homem no campo e a produção de alimentos não foi feita. Incluso, há um quadro tão assustador que os assentamentos de los campesinos durante o governo anterior a Lula, de la social-democracia de Fernando Henrique Cardoso, mais assentamentos de la reforma agrária do que o governo Lula e Dilma. No caso, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, considerando os 12 anos, 13 anos Lula-Dilma. Porque a luta contra o latifúndio foi maior e obrigou o governo a ser os assentamentos. Durante o governo Lula, os movimentos campesinos, incluso houve muitas divisões devido a esta causa, acomodaram-se em cargos em governo, e o governo não é a reforma agrária. Então, primeiro, a terra seguiu concentrada em las manos de poucas pessoas. Segundo, no sistema bancário, financeiro, Lula mesmo abra. Nunca os bancos tiveram tanta ganância como em seu governo. Ou seja, não cambiou a política financeira, cambial, monetária em el Brasil. Seguiu os ricos, financistas, especuladores acumulando muito. A política de geração de emprego foi feita, não é uma política efetiva para investir em la produção, industrialização, que permitisse uma indústria nacional forte. E na educação, colocou-se milhões dentro das universidades, pero fortalecendo efetivamente as universidades privadas, através de um recurso que se passa pago direto à universidade privada para o estudante poder ser a graduação superior. Então, os 12, 13 anos foi o que você abriu, Afonso. Isso na política assistencial, repassando recursos a los pobres, a los miseráveis, sacando-os de la pobreza e de la miséria, pero não cambiou a estrutura. A moradia, as reformas urbanas, acá no Brasil, alquiler de uma vivenda é muito caro. Onde eu vivo é muito caro. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, um apartamento de 20 metros quadrados custa cerca de $100 mil.
uma casita de 20 metros quadrados, 100 mil dólares em São Paulo. Acá em Brasília, a mesma coisa também, 20, chega um pouquinho menos, mas muito caro. Então, as estruturas necessárias, como fortalecimento do campo, principalmente na reforma agrária, nós outros teníamos que ter hecho a reforma agrária para assegurar a produção de alimentos na agricultura familiar em grande escala, não no agronegócio que produz commodities para o mundo, enquanto o povo brasileiro passa hambre. Para se ter um dado, há no Brasil 220 milhões de cabeças de vacunos, enquanto nós outros somos uma população de 215, 212 milhões de habitantes. Ou seja, há mais vacunos do que pessoas. Pero há muitas pessoas que comem solamente o resto, os huesos de los vacunos. Não tem como comer um pedacito de carne. E muitas pessoas, a hambre, a miséria, são 20 milhões de miseráveis. Então, a estrutura não foi cambiada, as mudanças não foram profundas, foram superficiais. Então, se Lula, nós outros estamos trabalhando para isso, volver à presidência, tem a obrigação de fazer estes câmbios, pero com a aliança com a direita, para derrotar o Bolsonaro, como os latifundistas, como este Geraldo Alckmin, que é ex-governador de São Paulo, foi candidato à presidência, disputou com a presidente Dilma em 2014. Também Michel Temer, que foi o responsável por, junto com a direita e os Estados Unidos e a América, construir o golpe que sacou Dilma da presidência, também está discutindo a possibilidade de apoiar Lula. Então, Lula hoje congrega as forças de centro, de esquerda à direita. E há setores de lá direita que estão com Bolsonaro junto com a extrema-direita. Pero há camadas populares ligadas aos setores evangélicos, religiosos, neopentecostais que estão com Bolsonaro. Então, a economia de acá, nós outros temos que fazer um câmbio profundo na estrutura para mudar o país. E esta é a grande tarefa do presidente Lula. A soberania, a dignidade passa por reformas profundas que não foram feitas em lo primeiro governo do presidente Lula. Além de ter que cancelar, revogar muitas ações feitas por Michel Temer e por Bolsonaro. Reformas que sacaram os direitos dos trabalhadores, que destruíram o Estado brasileiro, que estão completamente destruindo, desmontando, desorganizando o Estado e a economia brasileira, onde somente a política neoliberal de los grandes capitalistas hoje define o que hacer. Bueno, el tiempo siempre nos vence. Gracias al hermano Pedro por conversar con nosotros en este día. Gracias al hermano Aristóteles Ponce-Rate por compartir la conversación sumamente interesante, conversando con Pedro Batista desde Brasil para toda América Latina. Así es que deseamos suerte al pueblo brasileño, no a Lula, al pueblo brasileño, que pueda encontrar camino de justicia social. Nos preocupa o nos llama la atención de persistir en la alianza con la derecha. Hay que tener cuidado con esas cosas, hay que ver lo que pasó con Dilma Rousseff y con Temer. Pero bueno, cada pueblo conoce su realidad, sus particularidades, su coyuntura, su momento político para saber qué tipo de alianza hacer. Deseamos la mejor de la suerte, Pedro. Y antes de que venga el día de las votaciones, esperamos volver a conversar contigo sobre estos temas que son tan interesantes por la unidad de nuestro pueblo de América Latina. Hay que desearle suerte también a Gustavo Petro en Colombia y que podamos armar todo un equipo en América Latina que ayude a la unidad de nuestro pueblo, porque con la unidad podemos salir un poco adelante, poniendo cada quien desde su país un grano de arena por ese gran proyecto
de construcción unitaria en América Latina para poder resistir las embestidas del norte, siempre revuelto, siempre brutal, siempre criminal, siempre saqueador de nuestra riqueza y siempre procurando mantenernos divididos. Así es que, Pedro, un abrazo. Muchas gracias, companheiro Alfonso, por cerrar y todos. Esta es nuestra tarea, la unidad de los pueblos, la unidad del pueblo brasileño contra los crímenes que o Império del Norte segue haciendo contra nós outros. Sempre listo acá, hermanos. Buenos días, estamos juntos. Gracias. Gracias. Gracias por cerrarte. Hasta mañana, amigos y amigas.